Como ganhar dinheiro na correspondência? Gente, eu coloquei vários tópicos assim para comentar sobre esse tema relacionado a dinheiro e a correspondência jurídica, tá? E eu vou seguir essa linha de raciocínio dos tópicos para eu não me perder, beleza? Pode ser que eu volte, pode ser que eu vá, pode ser, entendeu? Acontece assim. Mas a primeira coisa que eu preciso falar, quando eu penso assim, quando o pessoal me manda dúvida assim, Fernanda, como é que eu ganho dinheiro na correspondência jurídica? A primeira coisa que vem na minha cabeça, não tenho dúvida, talvez pelo fato de eu já estar há muitos anos nesse mercado, entender quais são os erros, né, que a maioria dos correspondentes cometem no começo, principalmente no começo da carreira. Então, a primeira coisa que já vem na minha cabeça é não fazendo besteira. Fernanda, eu vim aqui para essa live para você me dar essa dica, esse conselho, como ganhar dinheiro como correspondência, não fazendo besteira, sério? Sério, e eu vou te explicar por quê. Quando você... E a besteira, veja bem, não entendam erros de principiante como besteira. Quando eu falo besteira, o que que é? É você realmente bater de frente com o cliente, achar que está certo em determinada situação, e aí vem aquela frase que eu sempre coloco, né? Você quer ser feliz ou quer ter razão? Esse é o tipo de besteira que com certeza vai te impedir de ganhar dinheiro. Por quê vai te impedir de ganhar dinheiro? Porque provavelmente, dependendo do cliente que você esteja lidando, e dependendo do erro que você comete, a forma que você fala com ele, você pode ou perder o cliente, não ser contratado em uma próxima oportunidade. Então, a falta de experiência técnica, claro, que pode te levar a não ganhar tão rapidamente assim o dinheiro na correspondência, a falta de competência técnica. Mas, sem dúvida, a falta de jogo de cintura, de flexibilidade, que são coisas que vão muito além da teoria da correspondência, com certeza isso também vai te impedir de ganhar dinheiro na correspondência. Porque, óbvio, se você perde um cliente, você deixa de fidelizar um cliente, ainda que seja apenas uma contratação, você vai perder dinheiro, certo? Ao passo que um cliente, se você o trata bem, faz a diligência perfeita, ele fica satisfeito do seu trabalho, ele vai te contratar para novas oportunidades. E se você erra com ele, foi a primeira e última, muitas vezes, tá? Então, essa é uma dica, assim, que muitas vezes, em um primeiro momento, se você nunca assistiu uma live minha, se você não tem o costume de assistir os meus vídeos, você pode olhar para isso e falar, nossa, o que isso tem a ver para correspondência? E eu vou te falar que isso tem a ver, assim, para sua vida profissional, tá? Como um todo, na advocacia e na correspondência, mesmo, tá? Então, tomem cuidado com isso. A primeira coisa também que eu coloquei aqui, ó, antes de mais nada, entender... Para você ganhar dinheiro na correspondência, e eu acredito que talvez em todas as áreas que você puder falar dentro do direito ou fora dele, é você não tratar esse negócio como simplesmente um bico. O que é isso? Eu vou aqui fazer umas diligências. Isso é um erro muito fatal. Por quê? Qualquer coisa que você não foque, toda a sua atenção, o seu amor, o seu empenho, a sua dedicação, há uma grande chance disso não florescer. Eu faço muitas comparações, gente, para o trabalho de correspondente a coisas banais da vida, tá? E mais uma vez eu vou usar uma metáfora aqui. Eu acredito que empreender na correspondência é o motivo que vai te fazer ganhar dinheiro. E como você empreende na correspondência é se doando, tá? O empreender é doação, não tem jeito. É como se você plantasse uma árvore, sei lá, e não regasse, e esperasse que ela crescesse sozinha. Pode ser que ela cresça e pode ser que ela cresça fraca, né? Pode ser que ela não tenha, assim, uma profundidade naquilo que ela vai, enfim, florescer depois. Ao passo que se você cuidar verdadeiramente disso, as chances são de ter uma estrutura bem sólida e de você conseguir ver os frutos daquilo realmente da forma, na medida em que você deu atenção a ele. Então, com essa metáfora, eu uso isso na correspondência e na sua advocacia também, ou seja, lá no seu negócio, se é que você trabalha ainda, não está empreendendo solo, né? Às vezes está empreendendo na empresa de outra pessoa, mas fato é, você precisa colocar 100% da sua dedicação em cima disso. E eu vou dar também como exemplo o que aconteceu comigo.
Quando eu saí do Demarest, para quem já acompanha minha história, sabe que eu trabalhava no mundo corporativo como assistente jurídico, não fui aprovada na OAB e tive que sair do escritório que eu trabalhava, que era o Demarest, já com a ideia de trabalhar na correspondência, e isso foram 12 dias entre eu sair do Demarest e começar a trabalhar como correspondente, foram 12 dias, mas que para mim parecia uma eternidade, porque eu precisava de dinheiro. Eu tentei trabalhar num outro escritório de um amigo, assim, que era direito de família. E por quê? Porque eu tinha medo de não dar certo e de não ter dinheiro, e eu precisava de dinheiro. Então, a minha crença, né, que me bloqueava, achando que eu não seria capaz de ganhar dinheiro na correspondência, pelo fato de ser bacharel, ou pelo fato de eu não conhecer o trabalho do correspondente, essa crença me fez procurar um outro emprego e me fez acreditar que o melhor seria eu trabalhar nesse emprego e vamos ver se dá certo esse negócio de correspondente, entendeu? Porque eu tinha medo de me jogar. E bastou assim 6 dias, sei lá, nem lembro mais quanto tempo foi, para eu ver que não ia dar certo. Porque eu não estava conseguindo nem focar no escritório, não era justo com a pessoa que me contratou, e também não estava conseguindo focar na correspondência. Porque esse emprego que eu tinha arrumado, eu fazia fórum, né? Então, dava para eu conciliar a correspondência com o escritório, mas eu não tinha a liberdade para fazer do jeito que eu queria, de pegar o telefone, de ligar para um cliente, de usar o computador, de fazer tudo isso. Eu não tinha essa liberdade. Então, eu não conseguia focar. Então, cara, assim, seja na sua advocacia ou na correspondência ou qualquer outro ambiente que você queira prosperar no empreendedorismo, eu acredito que 100% do seu foco, da sua dedicação, do seu amor, da sua paciência, seja necessário. Tipo, acabou de vir assim na minha cabeça, igual criar um filho. Pra quem já sabe, aí já é mãe e pai, sabe que não basta largar na vida lá. Entendeu? A chance de não ficar certo na vida é alta quando você larga na vida. Você tem que dedicar a sua atenção para aquilo funcionar. Então foca. Fernanda, eu quero trabalhar na correspondência, mas eu não sei se é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Tá tudo bem. Pode ser que a correspondência seja algo temporário para você. Até você passar na OAB, até o seu escritório, né, começar a dar lucro. E tá tudo bem. Mas enquanto você estiver fazendo isso, foque para que isso aconteça. Peraí, gente. Ô, Bru, rolou uns barulhos estranhos ali, ó, na sala, só dá uma olhadinha. A gente tá no escritório aqui no fundo, as crianças estão em outro ambiente, aí eu fico meio... Não, eu vou printar as perguntas, aí eu te mostro no celular. Tá bom. Você me mostra aqui daí. Eu Hã? fico lá. Tá bom. Mas aí você me traz aqui, porque eu não consigo olhar pro celular. Eu te chamo daí, aqui na live. O Bruno tá me ajudando aqui com as perguntas. E com algumas coisas que ele acha importante de falar. Então, beleza. Então, você precisa focar a sua atenção. E o que é focar a sua atenção? Se especializar realmente nisso, né? Entender como esse negócio funciona. Entender que o negócio da correspondência, ele não é só ir pro fórum bater umas fotos e voltar para casa. Não é só ir lá fazer uma audiência, sabe? Porque se você pensa assim, isso é muito raso para você empreender. Se você só pensar assim, você acaba fazendo da correspondência só um bico. E mesmo que ele seja só um bico, você precisa lembrar por que você tomou a decisão de começar. Quando a gente lembra o motivo que nos fez começar, a gente retoma aquela energia e aquele propósito que a gente tinha quando a gente começou. Então, se o seu propósito de atuar na correspondência é adquirir conhecimento prático, né, de fórum, de audiência, então quando você esmorecer, quando você estiver prestes a jogar a toalha, achar que isso não dá certo, que não dá dinheiro, né, você lembra do motivo que fez você começar, tá? E aí você se reabastece. E por que eu estou dizendo isso? Empreender na correspondência, na advocacia, é maravilhoso, mas é uma montanha, são várias, aliás, vários obstáculos que você tem que passar. Muitos deles estão dentro de nós, né? E conforme você começa a estar sozinho nessa área, você começa a perceber quantos obstáculos dentro de você vai precisar enfrentar para ter sucesso, para passar na OAB, para o seu escritório de advocacia dar certo, quantas inseguranças dentro de você vai precisar trabalhar para você conseguir pegar o telefone e falar com o cliente
Meu Deus, Fernanda, eu travo. Quando eu tenho que pegar o telefone e falar com o cliente, eu travo. Pô, isso aí você não aprendeu na faculdade de Direito. Isso aí você vai ter que buscar fora esse conhecimento. Não tem jeito. E isso tudo tem a ver com esse primeiro tópico, né? Você não pode tratar a correspondência somente como um bico. Entenda o porquê que você começou, porquê que isso se tornou atraente para você começar a trabalhar e foca em cima disso, em se aprimorar cada vez mais e sempre. Esse é o grande segredo da coisa, tá? Enquanto você olhar e falar, acho que eu já não vou fazer isso, porque tem problema, né? É só um bico mesmo. Não faça isso. Segundo tópico que eu coloquei aqui, ó. A especialização é necessária. Perde dinheiro, pois não sabe trabalhar? Seja na precificação, quanto na escolha do seu cliente, a especialização ela é necessária. O seu cliente, principalmente aqueles clientes que têm o hábito já de contratar correspondente, ele vai perceber a sua inexperiência já no primeiro contato por telefone ou por e-mail. Então, se, por exemplo, o seu cliente te contrata para fazer uma audiência e você não acusa recebimento, ou você não pede a intimação para conferir o local, se você não manda os dados para elaboração da documentação, já mostra que você não tem tanto conhecimento assim na área, o que já coloca o seu cliente meio... Pô, será que ele sabe o que ele está fazendo? Sabe assim? Perguntas técnicas relacionadas a processo civil ou de trabalho, coisas relacionadas à audiência realmente, por exemplo, ou a uma diligência muito específica, técnicas, tá? Evite tirar com o seu cliente essas dúvidas. Tenha um amigo que você possa contar. No nosso caso, a família CAP, né? Os nossos alunos, nós temos uma comunidade de alunos, então lá rola uma interação fenômeno todos os dias. Ai, Fernanda, mas você sempre fala que se eu tiver dúvida eu tenho que perguntar para o cliente. Sim, dúvida relacionada à orientação de audiência, relacionada ao procedimento de uma diligência, mas não a processo. Isso não, porque isso vai passar para o seu cliente uma insegurança. Ainda que você não tenha esse conhecimento. Ninguém nasceu sabendo fazer audiência. Ninguém... Nossa, nasci fazendo uma audiência criminal, sei lá. Não, todo mundo passa pela primeira vez. E pelas primeiras vezes, que são aquelas que dá mais aquele friozinho na barriga e tá tudo bem. Mas procura conversar com alguém que vai te ensinar a parte técnica, né, de como desenvolver. Na parte da correspondência, por exemplo, no meu treinamento, e você vai ver isso no workshop, eu procuro esmiuçar realmente assim, em todos os detalhes, o passo a passo das contratações. E se mesmo assim alguém ainda fica com dúvida, tipo, gente, recebi uma contratação aqui para fazer, sei lá, não sei o que. Aí o pessoal joga lá no grupo e sempre alguém vai ajudar, sempre. Né? São vários grupos aí, não são uns, são vários, beiramos aí 900 CAPs hoje em dia. Então sempre tem alguém para tirar dúvida. Mas a especialização, e é por isso que eu falo, quando eu comecei na correspondência, eu achava que era uma coisa muito simples, né? O cliente vai mandar um e-mail e eu vou lá... Não, eu achava que era assim ainda, vou além. Eu achava que era só eu me cadastrar numa plataforma de correspondente, ficar lá esperando. Aí eu ficava lá esperando, aí alguém que precisasse de mim ia me contratar, sei lá como, não sabia disso também. E aí eu vou lá fazer a diligência e depois eu devolvo pro cliente e eu, sei lá, eu cobro. Eu achava que era muito simples esses processos, né? Só que quando eu comecei a vivenciar, tipo assim, quando eu me cadastrei nos sites e vi que não era tão fácil assim conseguir um cliente, aí eu comecei a falar, pô, sério? Então o que eu preciso fazer? Ou então, quando os clientes começaram a contratar e eu falei, cara, mas onde que eu anoto essas diligências? Eu preciso de um Excel? Mas eu vou anotar num papel? As coisas mais simples, as mais simples. Quando você começa, elas não são tão simples assim. Você precisa desenhar um processo. Então, a minha próxima dica para dar para você, como ganhar dinheiro na correspondência, é você se especializar e desenhar o seu processo de trabalho. Até porque o seu cliente pode perguntar, né? Não, Fernanda, mas eu faço só umas cópias às vezes. O cliente não vai perguntar, pode ser que ele pergunte. E outra, hoje você faz só umas cópias na sua comarca. O que te impede de aumentar o seu raio de atuação? Que é a próxima coisa que eu vou falar para você ganhar dinheiro na correspondência.
Nada impede, a não ser que você não tenha um fluxo de organização definido, um fluxo de pagamento definido, um fluxo de equipe definido, um fluxo de caixa definido. São coisas que vão te levar num próximo nível de ganho de faturamento na correspondência. Mas você precisa ter tudo isso desenhado. Então, se a sua maior dúvida da sua vida é qual a melhor plataforma para eu me cadastrar, esqueça, porque a sua principal dúvida tem que ser: como eu sei que eu estou preparado para trabalhar como correspondente jurídico? E mesmo que você ache que seja simples, acredite, não é. E olha, eu tô esse ano vai fazer 9 anos, né, a empresa, e quase todos os dias eu aprendo alguma coisa. Ou alguma diligência nova, então a parte técnica, ou então eu aprendo alguma coisa relacionada à gestão, ao empreender, a mindset, todas as outras coisas que dão todo o suporte para eu ganhar o dinheiro que eu ganho na correspondência. Não pense em você que eu ganho o dinheiro na correspondência porque eu faço cópia, diligência, isso é óbvio, né? Minha equipe é bem preparada, elas são maravilhosas e tal, o Gustavo também é maravilhoso, mas não é isso só, né? É o que me levou, como que foi que eu construí tudo isso? Não foi do dia para a noite, foi realmente um passo a passo a ser construído, que eu compartilho aqui nas lives, nos vídeos, no workshop e principalmente no treinamento do CAP, tá? Então, se especialize. Esquece a ideia de que é só ir lá fazer umas cópias, que isso não é verdade. E se você ouvir das pessoas, isso é uma coisa que eu queria muito comentar aqui nessa live, já falei na anterior, mas eu acredito que eu venha falar isso em todas as lives, tá? Pode ser que você tenha contado para alguém que você vai participar de um workshop relacionado a correspondente jurídico. E pode ser que essa pessoa fale assim para você: mas correspondente não dá dinheiro. Os processos eletrônicos vão acabar com a correspondência. Ou então, os valores que eles pagam são muito baixos, não vale a pena você ser correspondente. Se isso aconteceu com você, eu vou te dar uma dica. Pergunte para essa pessoa: você ganha dinheiro na correspondência? Ah, não ganho. Então, como você pode falar que isso não funciona? Porque a gente só pode falar se uma coisa é boa ou não quando a gente é especialista naquilo, né? Seria irreal eu falar para vocês que a correspondência não é um bom negócio, sendo que eu vivo da correspondência há 9 anos e vivo muito bem. Foi sempre assim, Fernanda? Não foi. Até hoje, às vezes, eu fico ali, ó, com medo de dar algum problema, de perder um cliente, de, sei lá, dar uma revelia, alguma coisa assim. Tenho. Mas isso me motiva a querer ser uma pessoa melhor a cada dia, para mim, por mim e pelos meus clientes. E para minha equipe também, né? Que ninguém merece a Fernanda de 2013, que era uma louca, descontrolada, e a Fernanda de agora, que eu acho que tá bem melhor, né? Não sei se a Leo ou a Gabi estão na live, não sou perfeita, Deus me livre, nem quero ser, quero melhorar a cada dia, mas eu acho que eu melhorei bastante, para mim, para minha equipe e para meus clientes. Mas é tudo muito construído, e porque eu decidi que isso seria o negócio da minha vida, eu decidi. Eu não fiz eu não comecei a trabalhar na correspondência, eu vou fazer isso aqui quando dá certo, né? Não. Eu falei, eu vou viver da correspondência. É porque eu quero. Eu me encontrei. É uma área livre, eu trabalho de onde eu quiser, eu faço o que eu quiser, eu trabalho o quanto eu quiser. Eu posso ganhar o quanto eu quiser, depende só de mim. Então essa foi uma decisão que eu tomei. Mas se para você a correspondência ainda não é só o que você quer fazer da sua vida, tá tudo bem. Mas trate ela como se assim fosse. Porque aí sim você vai ganhar dinheiro na correspondência. Eu anotei aqui 2 coisas que você precisa saber assim que você entra assim, na correspondência. Eu vou falar muito disso no workshop, mas eu quero já adiantar essas 2 situações para você, porque eu recebi muitas dúvidas assim, tá? Dentro da correspondência existem várias áreas, tá? Tem tributário, tem criminal, tem o civil, tem o trabalhista, tem o consumidor... infinidade de matérias, né, de áreas. Mas todas elas se resumem em 2, né, que é a especializada e a contenciosa, que eu falo muito e a gente vai ter uma live só sobre isso, mas eu quero já falar bastante agora sobre isso com você. Uma forma de você, como o tema da live é como ganhar dinheiro na correspondência. Então, como ganhar dinheiro na correspondência especializada? Sendo especializado. E não adianta você achar que os seus títulos na advocacia
vão adiantar na correspondência, porque as chances são que não. Se você tem pós em processo civil, isso vai servir para o direito, na advocacia. Isso não vai servir para correspondência. Tem pós em processo do trabalho, não vai servir para correspondência. O que serve para correspondência é você ter noção do campo de batalha, é você ter experiência real sobre aquilo. Quando você for contratado para uma audiência trabalhista, na correspondência, eles não vão te perguntar se você tem pós-direito do trabalho. Eles vão te perguntar se você tem costume e experiência em audiências trabalhistas. Fernanda, mas a experiência eu ganho fazendo uma pós. Não ganha necessariamente a experiência. Conheço muita gente que tem pós em processo civil, pós em processo de trabalho, mas que trava na hora de fazer uma audiência. Então, na verdade, o que conta na correspondência é a experiência que você tem. Tanto é que, por exemplo, se você for fazer uma entrevista de emprego no escritório de advocacia, as pessoas vão te analisar. E veja bem, ouça bem o que eu vou falar agora, tá? Porque eu sou uma pessoa cujo estereótipo, vejam bem, tá? Né? O estereótipo da Maria Fernanda não é condizente à formalidade do direito. Porque a Maria Fernanda é assim, tá? Isso não quer dizer que quando eu vou fazer uma reunião, por mais que eu esteja de all-star nesse momento, calça jeans, regata e lotada de tatuagem, quando eu vou fazer uma reunião num cliente importante, eu entendo que a nossa profissão tem um tom mais sóbrio, né? Então eu vou com meu tailleur, e isso não interessa o que eu ache, porque é óbvio que o que eu acho não é isso. Olha pra mim. Mas eu entendo como a coisa funciona, beleza? Ao passo que, se você vai fazer uma reunião, eles vão te olhar, eles vão muitas vezes ver sua idade, se é casado, se tem filho, sua experiência na ordem, quantos anos você já é advogado. Isso tudo para uma entrevista eles avaliam, tá? Eu sei que avaliam porque eu trabalhei em grandes escritórios. E é isso, eles vão buscar o melhor profissional. Quando você é correspondente, isso não é avaliado. Nada disso. A pessoa, quando for te contratar lá no Migalhas, no Jurídico Certo, sei lá onde, ela não vai perguntar nem quantos anos você tem. Ela não vai perguntar a sua OAB, a não ser que seja uma diligência que precise ser um advogado. Mas caso contrário, ela não vai perguntar o número da sua OAB. Ela não vai perguntar se você é loiro, moreno, homem, mulher, tem filho, não tem tatuagem, não tem. Ela não vai te ver. Então, veja, a contratação na correspondência, ela não leva esses pontos que para a advocacia convencional dentro do escritório leva-se em consideração. Óbvio que você vai ter que ir bem trajado para uma audiência como correspondente, isso aí não precisa nem falar, né? Você não vai de calça jeans para uma audiência só porque você é correspondente, não é isso. Mas não é isso que as pessoas olham quando vão contratar. Da mesma maneira que é difícil eles verem se você tem uma especialização do direito. Mas o que eles vão querer saber no especializado é se você entende daquele assunto. Entender não é pós, entender é experiência. Então, por exemplo, algumas vezes chega aqui contratação para Fórum Delivery assim, precisamos de um advogado experiente para fazer sustentação oral. Em nenhum momento eles exigem assim, precisamos que seja um homem, precisamos que seja uma mulher, precisamos que a OAB seja superior ao número tal, precisamos que o correspondente tenha noção de processo civil. Não é isso que eles pedem pra gente. Eles pedem um correspondente que seja especializado em sustentação oral, que tenha experiência no tribunal, muitas vezes que tenha trânsito lá no tribunal, isso eles exigem. Então, o especializado na correspondência, pessoal, prestem muita atenção, é realmente uma especialização na área da correspondência, não do direito. E aí eu dou sempre o mesmo exemplo, já vi até outras pessoas aqui no Instagram usando o meu exemplo. Se um dia você vê esse exemplo por aí, pessoal, esse exemplo é meu, tá bom? Não é da pessoinha, sabe por quê? Porque o exemplo que eu vou dar é o exemplo que eu vi na minha empresa. O exemplo que eu sempre dou é o caso eu trabalhava numa multinacional, eu sempre dou o mesmo exemplo, me desculpa se você já ouviu, mas são muitas pessoas novas aqui, eu preciso repetir. Então, eu trabalhava numa empresa
uma multinacional que tinha, às vezes, embarcações presas no porto de Santos com um alimento altamente perecível, uma embarcação com uma carga de um valor de milhões, que se ficasse ali presa no porto ia estragar tudo porque era alimento perecível. E aí, essa empresa contratava um correspondente quando isso acontecia para conseguir uma liminar para liberar a embarcação para ela seguir. E esse correspondente cobrava R$3.000 para fazer esse despacho. E às vezes tinha semana que tinha 3 embarcações presas ali, entendeu? Então imagina quanto esse correspondente não ganhava dinheiro. Era qualquer correspondente? Não. Ele tinha pós em processo civil? Não sei. Ele tinha pós em tributário? Sei lá. Mas ele sabia, entendia muito da matéria de direito portuário, ele entendia todas as possibilidades que podiam acontecer, ele entendia muito bem nós, clientes, ele entendia como é que funcionava o pensamento da juizada lá e dava umas dicas pra gente. Ele era especializado, entendeu? Mas a gente não sabia se ele tinha pós em processo civil. Isso é especializado. Então, como você vai ganhar dinheiro no especializado? Sendo especializado. Quanto mais especializado você é, melhor. Conversei até com o Vinícius, que é um aluno meu do CAP, e ele está se especializando em lei de proteção geral de dados, né, que é uma coisa hoje que estão falando muito. E ele é correspondente, mas ele também tem advocacia. Então isso é uma especialização. Entende? Agora, usar isso na correspondência, como é que vai fazer? Você tem que ver o que você consegue se especializar nesse ponto. Então, por muito tempo, a Fórum Delivery conseguiu pegar clientes na área da saúde, porque a gente fez audiências por 3 anos para os maiores planos de saúde do Brasil. Fiz várias sustentações ali em audiência, porque às vezes mandavam contestação errada, o Bruno também. Então, a gente tinha bastante noção da regulamentação. Então, toda vez que eu fazia uma prospecção de cliente nessa área, eu usava isso como argumento. Eu falava, olha, fica tranquilo, se der algum problema, a gente sabe se virar, a gente conhece a resolução. Isso trazia muita segurança para o cliente, tá? Isso é especializado. Agora, não inventa de ser especializado se você não é especializado. É uma coisa que eu sempre bato isso aqui. Gente, para você ser especializado, você tem que passar pelo contencioso primeiro, que é o que eu vou falar agora. Por quê? O contencioso é onde mais contrata correspondente. E assim, não tem como você ser especializado sem passar pelo contencioso. Lembra que eu falei que o especializado não é pós? O especializado é o conhecimento do campo de batalha. O especializado é você conhecer mesmo a correspondência. Então, como que você vai ser especializado se você não trabalha contencioso primeiro? Não dá. Então, o contencioso, para quem não conhece, é aquela grande fatia dentro do mercado que tem as grandes demandas. O que é grandes demandas, Fernanda? Aí você pode pensar em grandes empresas, redes de supermercado, plano de saúde, telefonia móvel, infinitas, né? Rede de farmácia, infinitas possibilidades em que você acredita que há uma certa demanda, né, considerável, eletrodomésticos, tudo isso, coisa de viagem, né, operador de viagem, tudo isso é chamado contencioso. E os valores para quem trabalha com contencioso, eles são menores por uma questão econômica. Eu vou explicar detalhadamente isso no workshop, na aula 3, em detalhes. Eu não vou te falar o que eu acho sobre isso, porque eu não trabalho com achismo, eu trabalho com fatos. Fatos estes que eu experimentei durante a minha vida. Eu nunca vou trazer para você uma coisa que eu acho, tá? Então, na aula 3 do workshop, eu vou te explicar o que é isso, valor baixo, por que isso acontece. Mas é importante você saber que se você... Dá para ganhar dinheiro na correspondência no contencioso? Claro que dá. Mas para isso você precisa de volume. E aí, muitos correspondentes entram nessa briga eterna. Mas o cliente prometeu que ele ia me mandar volume e ele mandou 2 diligências. Querido correspondente, você precisa entender que o volume no contencioso de massa não é de um cliente, é de vários clientes. É você ter aí 60, 70 clientes ativos na sua base que te mandem 1, 2, 5 diligências. Mas é volume de clientes. Obviamente que o volume de clientes pode se tornar volume de solicitações?
Esse é o que todos nós desejamos, né? Que o cliente cresça, que o cliente centralize as contratações em você, mas nem sempre isso acontece. Mas o fato de você ter vários clientes, você vai ganhar no volume. E aí, veja, você tem que entender o que você quer da sua vida. Tem muita gente que, assim, como que ganha no volume? Trabalhando pra cacete. É óbvio, é muito trabalho. Mas compensa, financeiramente falando, e para você conhecer o trabalho. Sempre vai compensar. Pensa assim, se você se formou, você não tem nenhuma projeção do que vai fazer com a sua OB, ou você nem passou na OB ainda, qual é o seu problema? Vai trabalhar pra caramba, prazer, vida. Essa é a vida real. A vida das pessoas que tem que pagar os boletos, que tem que trabalhar, que tem que fazer uma carreira, que tem que crescer. Ninguém vai te dar uma carreira pronta na sua mão, a não ser que você seja de uma família aí que tenha já escritório de nome de advocacia, você só vai seguir e tá tudo bem. Só que mesmo assim, se você é uma dessas pessoas, eu te aconselho a se atualizar, porque a coisa tá mudando e tá mudando muito rápido. Mas a grande maioria das pessoas se formam e elas têm que buscar um propósito na vida. Elas têm que ver que agora que o jogo começou. E a correspondência, ela é uma área que vai te mostrar esse jogo, né? Então, vai lá pro fórum fazer 500 audiências. Vai! Você já fez 500 audiências? Não, porque você não fez ainda, você tem que fazer. Você vai ganhar especialidade, né? Você vai aprimorar, vai deixar o medo de lado de fazer uma audiência e vai ganhar dinheiro. E o contencioso é isso, você vai ganhar no volume. E muitas vezes você não vai ter tempo de estudar o processo, muitas vezes você não vai ter tempo, claro, muitas vezes não, mas no começo sim. E se você conseguir criar um ciclo, né, de trabalho saudável, você consegue encaixar estudo, consegue encaixar a diligência, você consegue encaixar tudo na sua vida. Porque a correspondência, ela te traz essa flexibilidade, você consegue ter horários flexíveis, você não precisa trabalhar das 9 às 6, você trabalha a hora que você quiser. Óbvio, o fórum está aberto, você tem que trabalhar, isso é óbvio, né? Ninguém vai tirar cópia de processo de madrugada. Porém, você tem um horário extremamente flexível para você, mandar a cópia para o seu cliente, fazer as coisas, se organizar, fazer captação de cliente, pesquisar cliente, pesquisar como que você vai expandir o seu mercado. Você é flexível, você pode fazer a hora que você quiser. Entenda essa diferença, então, de especializado e contencioso. E essa diferença, ela vai implicar nos honorários que você vai cobrar. Se você cobrar um valor muito baixo para especializado, talvez ele nem te contrate porque ele acha você muito barato. Sabe aquela coisa que é muito barata, que você fala, esse negócio tá muito barato, não sei se é bom não. E se você cobrar muito caro para um contencioso, você não vai ser contratado. Então, você precisa ter essa noção. Decidi trabalhar com contencioso. Foi a minha decisão, né? Eu, Fernanda, lá atrás, há 9 anos atrás, eu e Bruno decidimos que iríamos trabalhar com contencioso porque eu gosto da dinâmica do contencioso. Eu gosto, né? Eu gosto, uma coisa que eu gosto de fazer. Então, junto com essa minha decisão, veio a seguinte afirmação. Beleza, Fernanda, você quer trabalhar contencioso? Então, você vai precisar de volume. Ponto. Agora, o que eu vou fazer para conseguir esses clientes é outra história. Mas eu já sei que eu vou precisar de volume. Não de um cliente, de vários clientes. E se esses vários começarem a me mandar as suas demandas, vou estourar de ganhar dinheiro. É assim mais ou menos que funciona, tá bom? Vamos lá. Uma outra coisa que é muito importante, principalmente para você que está começando, né? Se você quer ganhar mais, você precisa reduzir o seu custo. E para muitas pessoas, isso às vezes dói, né? Então, você reduzir custo, não vai de gasolina, você vai de ônibus, você vai a pé. Correspondente que está começando não para carro em estacionamento. Você me desculpa, mas você não para. Porque você não paga nem o estacionamento com o dinheiro da diligência. Eu vejo muitas pessoas reclamando justamente nisso, sabe? Tipo, o dinheiro que estão pagando não paga nem a gasolina e o estacionamento. Mas é claro que não. Quem que faz diligência de carro ainda para no estacionamento? Só quem está ganhando muito dinheiro. Você concorda? Se você está ganhando R$400 na correspondência por mês, faz sentido você pagar um estacionamento de 20 conto para bater fora de um processo? Não faz sentido isso aí. Pelo amor de Deus, acorda pra vida. No começo é assim. Só que eu vejo muita gente querendo chegar lá, mas sem passar pelo processo.
Eu quero ganhar dinheiro. Ai, mas eu não quero ter que estragar meu salto. Eu quero ser bem-sucedida, ter sucesso na correspondência, na advocacia. Ter que parar na rua. Ai, meu cabelo, vai chover. Eu vejo muita gente fazendo isso. E tá tudo bem. Essa é a frase que vocês vão mais ouvir de mim, gente. E tá tudo bem. Se você quer ir de carro, vai de carro. Mas não enche o saco falando que de correspondência não dá dinheiro. Vai de carro. Vai de Uber Black. Vai de legenda de Uber Black. Pega o Black e vai lá. Faz o que você quiser. Mas entenda que no começo você precisa reduzir custo. Fernanda, precisa abrir um escritório para trabalhar como correspondente? Não. Faz um home office. Na home office, não é pra você trabalhar na mesa da sua cozinha, que isso não é home office, é safadeza. Home office, pega uma mesa, senta, faz seu canto. Não precisa ser glamuroso, cara. Bota uma mesinha lá, ó, uma mesa. Entendeu? Acabou, senta lá, fica lá, home office. Não vai alugar uma sala para começar a ser correspondente. Não vai fazer isso. Você não tem cliente. Correspondente não recebe cliente no escritório. Raramente. Ó, 9 anos de empresa, se eu recebi 2 clientes foi muito. Real, sério. E é o que eu sou logística. Imagina. Não vai. É internet, é luz, é água, é condomínio, é um monte de coisa, você não precisa. Faz home office. Ai, precisa expandir, Fernanda. Contratei um estagiário. Faz home office. Tudo bem você contratar um estagiário, ele fazer a pauta, você mandar para ele por e-mail. Faz encontros mensais. Não sei se na sua comarca tem coworking. Na minha não tem. Mas lá onde fica a minha empresa, em São Paulo, tem coworking. Então, quando eu preciso encontrar com a minha equipe, eu alugo uma sala, a gente passa o dia inteiro com a minha equipe, eu fico alinhando os procedimentos, as coisas, blá, 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 e pronto. E acabou. É isso que eu faço. Tá? Agora, escritório de advocacia precisa ter escritório? Escritório de advocacia é diferente. Você vai receber cliente, né? Principalmente se você está no começo, que você ainda atende pessoa física, né? Não é nem a pessoa jurídica. Então, talvez, para quem esteja assim, entre correspondência e escritório de advocacia, tudo bem você alugar. Aí eu deixo. Aí faz sentido. Mas se você ainda está somente na correspondência, faz isso não. Tá? Então, vai. Carro, falei, aluguel. O que mais que é um custo que eu vejo que as pessoas se cadastrar em plataforma e não ter a menor ideia de como trabalhar, é um custo. Né? Se você está cadastrado em 4 plataformas e não sabe fazer nada ainda como correspondente, você está gastando dinheiro. Então, eu diria para você primeiro estudar como que funciona o correspondente jurídico, se especializar, não é especializar, não, mas já saber como é que trabalha o correspondente, aí depois você vai para a plataforma, assina todas se você quiser, porque você vai entender que nem é assim que você consegue cliente na correspondência. Mas é necessário você estar lá também, beleza? Mas, inicialmente, vai com calma, tá? Um bom celular é um investimento, não é um custo. Eu faço até hoje as fotos da Fórum Delivery com câmera. Nós não usamos celular, né? A gente usa câmera. Sony Cybershot, desde sempre. Porque nós tratamos as imagens no computador. Quando a gente faz foto de processo, a gente pega as imagens da câmera, passa para o computador, trata as imagens, compacta as imagens para depois mandar para o nosso cliente. E pelo celular, não sei, pode ser que, sei lá, sempre deu certo assim, não vou mudar agora, né? Às vezes, quando é uma ata, um protocolo, que é uma folha só, beleza, bate celular, funciona super. Mas, por exemplo, o Gustavo, que é meu funcionário na Fórum Delivery, ele faz 2.000 fotos por dia. Hoje mesmo ele mandou uma mensagem pra mim e falou assim: Fernando, o que tá acontecendo nesse recesso? Porque não tem um dia que eu não faço menos de 2.000 fotos por dia. Como é que você põe 2.000 fotos no celular? A bateria vai acabar. Óbvio, né? Não vai caber. Tipo, o Gustavo, ele anda com a câmera, um chip e uma bateria reserva. Ele não fica lá no fora esperando carregar a câmera. Ele vai perder tempo. Então ele já anda com uma bateria reserva, um chip reserva, lotou o chip, ele troca o chip, acabou a bateria, ele já deixa carregando uma, já vai bater na foto com o outro, tem que ser rápido, entendeu? Então, por isso que eu não indico o celular. Mas que você tem que ter um bom celular. Porque, obviamente, às vezes você vai precisar do seu celular para trabalhar
Principalmente hoje em dia que você recebe e-mails pelo celular, enfim, às vezes você está no fórum e recebe uma contratação, então tem que ser um bom celular. Mas eu coloquei aqui reduzir custos. Isso faz parte de desenhar realmente uma estrutura e saber até que ponto faz sentido para você usar transporte público, não usar. Ai, Fernanda, você quer que todo mundo ande de busão, você nem sabe como é que é os busão. Rapaz, você me respeita, porque eu comecei passando embaixo de catraca de busão, hein? Você me respeita, você conhece minha história. Não é. É o que eu tô falando, se você tem dinheiro pra fazer, faz. Mas depois não vem falar que a diligência não paga nem estacionamento. Porque cansei. Quando a gente começou a ir de carro de Bruno, porque não tinha carro, a gente parava tipo 1 quilômetro do fórum, numa rua X, para não ter que pagar zona azul, estacionamento. Anda, filha! Dá-lhe camelinho ali, ó. Aí, Fernando, não quero. Tá, beleza. Pede pra alguém pagar os boletos. Eu não tinha quem pagasse os meus boletos. Então, eu fazia isso, ou ficava com os boletos vencidos. Então, quando você não tem muita solução, você faz. E aqui, ó, como que você também pode ganhar dinheiro na correspondência? Seja conhecido e reconhecido. Né? Até que ponto as pessoas à sua volta sabem que você trabalha como correspondente? Quantos eventos da OAB você foi o ano passado? Quantos eventos de contencioso ou de especializado na área que você é especializado? Quantos desses eventos você foi e fez troca de cartão, fez network? Você tem que fazer a sua parte. Quem já dizia seu Didi, quem não é visto não é lembrado. Então faça a sua parte, frequente eventos, promova conteúdo na internet. Ai, Fernanda, não tenho LinkedIn, né? Tem que ter LinkedIn, pelo amor de Deus. Tem que ter um Instagram bem alimentado, tem que ter um Facebook, porque estamos na era das mídias sociais. Apesar do direito ser um dinossauro, né? Muitas, não sei o que está acontecendo. O direito é meio assim. Mas mesmo assim, as pessoas todas estão nas redes sociais. Então produza conteúdos que vá agregar valor para o seu trabalho e pense que a construção de conteúdos ela é lenta. Não é do dia para a noite, você vai construir uma autoridade, tem toda essa questão. Então, até que ponto você tem feito isso no seu trabalho, na correspondência ou na advocacia? Mas seja visto, seja lembrado, frequente eventos, faça network, troque cartão. Pelo amor de Deus, faça um cartão. Mas, Fernanda, eu não sou advogado ainda. Daí, faz um cartão de correspondente jurídico. Mas cartão de papel, Fernanda? Cartão de papel. Esses cartões de WhatsApp são legais? São legais, mas para isso você precisa ter o WhatsApp da pessoa. E como você consegue o WhatsApp da pessoa? Dando o seu cartão e ela te mandando um WhatsApp. Então, assim, eu gosto muito do cartão. Sou dessas. A nossa área, né, do direito é dessas também, que gosta de trocar cartão, ter cartão. Então, vá para evento com cartão. Sabe, às vezes eu me encontro com algumas pessoas em alguns eventos, eu falo, dá o seu cartão para mim, eu vou entrar em contato. Meu cartão acabou. Sabe quando eu vou lembrar dessa pessoa? Não vou lembrar. Não vou lembrar. Então, tenha cartão, sempre. E é claro, ganhar dinheiro na correspondência. Se inscrever nas plataformas, é claro que é importante. Mas tudo isso vai resumir a você saber fazer o trabalho como correspondente bem feito. Você não pisar na bola do seu cliente. Não querer estar sempre certo. Ou ser feliz. Gente, na correspondência, você vai ter 2 tipos de cliente, tá? Eu falei de 2 tipos de correspondente, mas você vai ter 2 tipos de cliente. Aquele que entende o trabalho do correspondente e aquele que odeia o trabalho do correspondente. Aquele que acha que o correspondente tem que ser, tipo, sei lá, dono do fórum, que tem que fazer tudo, conseguir tudo. E tem aquele cliente que entende que não é tudo que dá para fazer. Só que para esses clientes que não entendem, você não pode dar um soco na cara dele e tacar fogo nele. Apesar de que às vezes dá vontade. Mas a gente não pode, tá? Não pode pôr fogo no cliente. Não pode. Você tem que ser flexível. Porque sabe quem é a única pessoa que vai sair perdendo se você perder a linha? Você. Porque ele pega e contrata outro correspondente.
e você vai ficar sem o cliente. Mas ele vai ter a cópia que ele quer. Mas você vai ficar sem o cliente. Fernanda, como você sabe disso? Adivinha como é que eu sei? Perdendo cliente. Claro! Complicado. Até hoje eu erro, tá, gente, nisso aí. Não vou falar que eu sou imune a erros. Eu tenho um sangue bem quente. Então, às vezes, eu erro também. Tá? Mas não é porque eu erro que você tem que errar também. Tô falando porque eu sei, eu tenho consciência. Quando eu faço essas coisas, eu paro e falo, me odeio. Mas aí eu tento contornar. Às vezes dá. Mas, basicamente, é isso. Agora, o que vai acontecer? Falta 10 minutos pra gente terminar. Eu vou ver as dúvidas que vocês mandaram. As melhores, ó. Vou ver, por exemplo, isso aqui, ó. Plataformas de sucesso e outras formas de ter os clientes. É como eu disse, plataformas de sucesso vai depender do tipo de cliente que você quer atender, vai depender se você sabe atender. E eu não acho que existe plataformas de sucesso. Eu acho que existe correspondente de sucesso. Independente da plataforma que a Fórum Delivery esteja, ela vai ser foda. Entende? Então, não é aí muito foco, doutora, que você tem que ter. Quais critérios usar na hora de contratar um correspondente para realizar um ato para seu cliente? É muito boa essa sua pergunta, doutora. Olha, eu vou te falar como eu faço aqui, tá? Eu sou uma pessoa muito ligada a feeling, a energia, sabe? Uma parada meio assim. E aí, eu sempre falei isso pra minha equipe também. Eu falo assim, quando você ligar pra pessoa, sente como ela vai falar o alô. Por exemplo, se eu ligo pra um correspondente pra contratar ele, e ele atende assim, ó, alô? Oi, doutor, você atende na comarca tal? Sim. E você tem... Não, eu nem faço a terceira pergunta. Eu falo, obrigada, tchau. Eu desligo. Por causa do jeito que ele me falou. Fer, que ridículo! Você usa isso como escolha? Eu uso. Se eu tô lá, no Migalhas, e tem a comarca de, sei lá, Criciúma, tem 10 correspondentes lá, qual é o critério que eu vou usar? Nenhum. Eu vou ligar e vou falar com a pessoa. Então, o meu critério é se a pessoa é educada. Ah, não tem um antes. Você tem musiquinha na ligação. Sabe quando você liga e começa tipo um pagode? Nada, eu amo pagode, amo samba, mas lindo. Seu telefone profissional não pode ter isso, tá bom? Se você tem, tira agora. Porque não pode. Tem até um vídeo meu no Instagram falando disso. Se eu ligo pro cara e toca musiquinha, eu nem espero ele atender. Então é isso, é o primeiro, tá? Depois eu bato muito o feeling. Depois eu vejo se a pessoa tá entendendo o que eu tô falando. Então, por exemplo, doutora, preciso de... Ai, que susto, Jesus Cristo! Você apareceu do nada aqui, Bruno. Se eu ligo e falo assim, oi, doutor, tudo bem? Eu preciso de uma audiência de advogado e preposto. Você pode comparecer? Aí a pessoa fala assim, eu posso ser o advogado e o preposto? Aí eu falo, obrigada, tchau. Porque é óbvio que essa pessoa não sabe o que ela tá fazendo na vida, porque não pode ser advogado e preposto na mesma audiência. Né? Aí depois a pessoa fala assim, mas eu tenho que levar o preposto? Obrigada, tchau, não precisa não, desligo. Então, cuidado como você vai falar com o seu cliente no telefone. Ele não tem nada sobre você. Então, o primeiro critério que eu uso no Fórum Delivery é esse. E eu falo pra Lê e pra Gabi. Quando, por exemplo, uma audiência assim muito foda do cliente, muito foda. Aí eu falei, Lê, você já contratou a audiência tal? Porque eu sei que é uma audiência foda. Aí a Lê fala, contratei. Eu falei, como é que é o correspondente? Não sei se a Lê tá na live, mas ela não vai me deixar mentir. Aí ela vai falar, sei lá, Fernanda, eu achei que ele pareceu espertinho, certinho. Aí eu, então você confiou? Confiei, então beleza. Não tem muito o que a gente fazer. Eu não vou ficar pesquisando o currículo da pessoa na internet. Então, doutora, é muito importante isso aí, mas esses são os meus critérios. Eu sei lá que critérios as pessoas usam. Eu acho que a noção técnica é muito importante, mas a empatia também. Eu uso isso, pelo menos. Como abordar o cliente? Doutora, eu ensino isso no treinamento correspondente alta performance. Eu precisava botar essa pergunta só pra falar isso. Eu ensino no treinamento, tá?
Sou do Mato Grosso do Sul e aqui é quase 100% digitalizado. Como ganhar dinheiro com a correspondência nessa situação? Depende da comarca, né? Por exemplo, Campo Grande, o meu correspondente lá de Campo Grande ganha bastante dinheiro com correspondência. E principalmente, doutora, a correspondência, ela não é só cópia, tá? É diligência, cópia, peticionamento, auditoria, diligências extrajudiciais, sustentação oral, milhares de coisas. Então, o processo digital vai acabar com a correspondência? Não vai. Então, é que às vezes as pessoas não têm noção da dimensão. Acha que é só isso, né? Mas não é só isso. Estou no terceiro período do curso de Direito. De Direito. Posso ser um correspondente jurídico? Pode, doutor. Inclusive desde o primeiro semestre da faculdade. Inclusive, pode ser. Fica tranquilo. Posso me denominar doutora? Se você não for advogada, não. Inclusive, doutor é doutorado. Rolou uma polêmica hoje lá no CAP, que doutor é se você... Claro, a formalidade da nossa profissão exige que você, sendo advogado, todo mundo vai se dirigir a você como doutor, doutora. Mas doutor é quem tem doutorado, né? Mas, enfim, todos os advogados se chamam. Agora, bacharel, estagiário... Não, né? Eu não sei. Essa é a minha opinião, não sei. Isso pra mim, na verdade, nem é importante. Acho que é porque eu sou bacharel. Mas se eu fosse advogada, eu ia ficar... Doutora Fernanda, por favor. Nem a pau, né? Pelo amor de Deus, tem mais o que fazer. Nada contra. Quem quiser. Tá tudo bem. Que mais? Sandra. Nossa, peraí. Entrou um monstro no meu olho aqui. A Sandra, gente, ela é aluna do CAP, né? E hoje ela me mandou uma dúvida no WhatsApp sobre como abordar o cliente e tal, e a gente conversou sobre essa questão da empatia. E ela fechou a diligência pela forma que ela conversou com o cliente. Muito legal, pra você ver como funciona, né? A Maria F. Será que você é Maria Fernanda? Sou bacharel e trabalho na Uber enquanto estudo para ordem. Será que dá para conciliar pelo tempo que terei que dispor? Sempre dá para conciliar. Sempre dá para você conciliar, porque a correspondência você vai fazer os seus horários, né? O que eu disse no começo da live é você não encarar assim como um bico. Porque talvez, e eu acredito muito forte nisso, que a correspondência comece a te dar bastante dinheiro e aí você vai acabar ficando dividida. E aí você vai ter que escolher uma hora. Mas conciliar dá, né? A partir do momento que você tem seu horário, por exemplo, trabalhando na Uber, você trabalhando na Uber, tem o seu horário flexível para poder ir para o fórum, para poder fazer uma audiência, como preposta, porque você pode. Ou então fazer uma cópia, não vejo problema. Mas precisa se organizar bem direitinho, assim. Tipo, o horário que vai trabalhar na Uber é X, o horário que vai trabalhar na correspondência é Y, entendeu? Dá para fazer tudo. Gente, deixa eu falar uma coisinha enquanto vocês estão aqui na live. Não sei se todos já estão inscritos para o workshop. Primeira aula do workshop vai ao ar segunda-feira da semana que vem. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Entra pro canal lá no Telegram. Fernanda, não uso Telegram. Baixa o Telegram, vai. É um negócio que é de graça lá. Eu vou dar conteúdo pra você. Vou mandar áudio. Vou fazer um monte de coisa exclusiva lá no Telegram. Baixa o Telegram, acessa. É um Telegram exclusivo para quem tá participando do workshop. Então, vale muito a pena. Nenhum lugar, gente, nenhum livro. Procura um livro falando de correspondência jurídica. Não existe. Não tem. O que você vai ter da correspondência jurídica é a prática. Prática. E eu tenho prática. E é isso que eu vou compartilhar no workshop. E é isso que eu compartilho no treinamento do CAP. E eu compartilho aqui nas redes sociais. A minha prática, a minha experiência, tá? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva pro workshop. É gratuito, online, gratuito. Serão 4 aulas de mais ou menos 30 a 40 minutos cada aula, com conteúdo realmente o passo a passo para você faturar R$5.000 na correspondência, tá?